peguei remédio para ele. Olha que outro kit calmante, ó. 2, Uhum, 4, 6, 7 remédios. Nem um minuto eu uhum. tomei. Essa cestinha fica ali em cima. Ontem eu Eliana, trabalhei o bora ler dia. as perguntas. Eliana, Ontem eu a trabalhei o Ingrid dia está inteiro. perguntando. Não tinha. Peraí só um pouquinho, só para me terminar. Uhum. Ontem eu Termine. trabalhei o dia inteiro e não tinha como eu pegar essa lá do meu trabalho por telepatia e esconder essa cestinha. Ele não tomou remédio porque ele não quis. Ele tomou sim. Só que para me complicar, ele falou que eu escondi os remédios, só que os remédios estão aqui, ó. A prova está aqui, Uhum, eu mostrei para vocês. Qual é uhum. a pergunta? Outra coisa, as pessoas falam que eu queria monetização na minha página. Na minha página, eu abri ela em 2012. Eu não abri minha página no dia que... A data que eles colocaram uma data lá, mas quando você muda o nome, de, por exemplo, estava Eliane Vieira. Se eu colocar Eliane Emerson, vai aparecer a data que eu coloquei o nome de Eliane Emerson. Então, assim, essa página eu já tenho ela há muito tempo. Se eu quisesse monetizar, quisesse Pix, eu já tinha. É porque eu nunca tive interesse, eu não tenho interesse. Você Desde que não eu conheci o precisa, né? Emerson, eu bato nessa tecla que eu não quero Pix. Eu não quero Pix, Uhum. tá? Entendi. Outra coisa, o que eu fiquei muito triste foi com as duas Aí moderadoras, eu que elas fiquei eram minhas entrando na live. moderadoras. Hã? É, ó, por mais que entre mais pessoa, não saia da live, tá, Eliana? Tá. E Tá? assim, Não saia da o live. que o que eu mais fiquei triste foi porque tudo que a gente conversava, eu confiava nelas como se elas fossem minhas mães, minhas duas Eu sei. mães. Porque tudo que a gente conversava na live, a gente discutia antes, a gente conversava antes o que eu ia falar, elas me instruíam como é que eu ia fazer a live. Olha, faz assim, faz uma surpresa para ele, faz isso, faz aquilo. Quando o Emerson estiver nervoso, porque ultimamente, como ele estava querendo usar droga, era evidente, elas viam o rosto dele porque eu filmava. E elas mesmas falavam para mim, é evidente que ele está querendo droga. Fica calada, eu ficava calada, eu não falava, eu ficava bem caladinha, às vezes eu fingia que estava dormindo para não brigar com ele. É, e aquilo que eu te contei lá, eu queria me guardar para o meu casamento. Só que você sabe como que homem é, ainda mais homem do mundo. Eles forçam, 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 até que. E a gente é mulher, a gente gosta da coisa, a gente acaba caindo também. Eu errei, porque eu devia ter respeitado o meu pastor. Inclusive, eu contei isso para elas, que eu já estava tendo relações com ele. Só que um determinado dia, a gente almoçou, num domingo, a gente almoçou, eu fui pro banheiro, tomei banho, me depilei, me arrumei toda e vim pra cama. A gente ficou assistindo um filme aqui. De repente, ele começou a passar a mão no meu corpo e a gente começou a namorar. Nisso que a gente começou a namorar, ele falou que eu estava fedida, que eu estava fedendo. Eu só uso perfume da Boticário. Ficou chateado e tudo. Quando foi outro dia, nós estávamos namorando e ele falou assim pra mim: Você não faz nada do jeito que eu gosto. A Nira fazia tudo que eu gosto. Ih! Inclusive, inclusive, quem falou caneco foi ele. Ele Hum, falou assim: ela faz o caneco comigo todas as vezes. E eu falei assim: mas meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer isso. Mesmo porque doía muito. Da forma normal, imagine da segunda forma. Eu não estou expondo o Emerson como o Emerson me expôs, como ele me expôs. Depois eu descobri que as madrinhas, tudo que eu conversava com as madrinhas, elas eram moderadora do pai Marcos.
E o que que acontece? Elas contaram tudo pro pai Marcos. Elas contaram tudo. E eu fiquei como a ruim da história. Teve um Mas dia que ele eu falou bem. estou com você, eu estou com você, você sabe disso. Teve um dia que ele falou bem assim: eu vou embora de casa, eu vou fumar, eu vou vender meu relógio, vou vender aliança. E aí ele colocou no bolso e saiu. Inclusive eu avisei para elas, falei assim, gente, bomba. O Emerson acabou de falar que acabou de sair de casa e tá indo lá para a Boca vender as coisas para fumar. Aí ela falou assim, vai atrás dele. Aí eu peguei, fui no portão e gritei assim, falei, você vai, mas não pense em voltar não, porque aqui não é Casa Rosa. Elas sabem que eu tô falando a verdade, porque eu falei para elas tudo que acontecia, eu falava para elas. Eu fiquei muito chateada porque eu vi quando a Ivonete ligou pro, como que é aquele lá de São Paulo? É pro Alex, e falou pro Alex que eu queria ficar com ele só até monetizar a página. A página nem Eu vi monetizada tá. também. Não A tá. página não está monetizada. E nem vai monetizar. Porque eu não tenho interesse de colocar nada lá. Eu estou colocando agora as minhas fotos. Hoje eu não coloquei nenhum rio, não coloquei nada, coloquei só fotos. Eu vou usar aquilo lá só para colocar fotos. Isso. Talvez eu tenha ganhado seguidores por conta não pelo Emerson, mas sim porque as pessoas ficavam curiosas em saber como que estava a nossa vida. E aí a gente arrecadou mesmo muitos seguidores. Outra coisa, minha filha, tu acreditou nesse mundo de trairagens? Pois acreditei. Eu acreditava muito Ninguém nelas, tem eu bola de confiava. cristal nele, Ana. Eu, o que mais me magoou nessa história toda não foi nem o Emerson ter feito o que fez. Respira, Foram respira. as Não duas. dá gosto pra ninguém. Não dá Foi gosto pra as ninguém. Não duas chora. que eu fiquei triste, porque as duas me davam conselhos e eu ia lá e seguia os conselhos. Elas mandavam eu ajoelhar e orar, eu ia lá, ajoelhava e orava. Tá. O Emerson começou a pedir para ir embora, ele queria ir embora, que ele queria pedir para as madrinhas dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, sabe o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente bota ele no ônibus e quando ele chegar lá em Manaus, quando ele chegar lá na casa do pai, aí vai falar assim, uai, Emerson, o que você está fazendo aqui? Aí ele vai ligar para mim, eu vou falar, uai, ele saiu para trabalhar e de repente sumiu. Ai, a gente brinca, mas gente, isso não passou de uma brincadeira entre amigas. Sabe quando a gente Mas, brinca? mas uma coisa dá licença, mas uma coisa que eu fiquei sabendo, Eliana, é que uma coisa que eu fiquei sabendo é que você usou de maldade. E diz que depois desse áudio, né, depois que o Emerson estivesse lá em Manaus, você ia falar assim: o Emerson sumiu, o Emerson sumiu, e você parece que ia ficar doida da cabeça, parece, ia ficar desmiriotada. Aí eu ia falar, É a tudo gente estava brincadeira, conversando igual então? eu estou conversando com você aqui agora. A gente estava Sim. brincando, só que na minha brincadeira, eu brincando com elas e elas brincando comigo, elas riam, a gente brincando. Só que nisso, elas estavam gravando e eu não sabia. Ah, Eu minha não filha. sabia que elas estavam No mundo gravando, dos espertos, mas tem entendeu? que ser a cobra naja. Então elas foram covardes comigo, porque isso não passou de uma brincadeira. Aí o Marcos falou que o Emerson colocou lá, Emerson corre perigo. Gente, nunca que eu teria coragem de fazer isso com o meu amor. As pessoas falam assim, o amor acabou? Não, o amor não acabou. Hoje ele me pediu, eu vou mandar para você. Eu acho que você já ouviu o áudio. Ele falando Não, assim, eu meu quero não vi o áudio, voltar, eu mas eu gosto de ouvi você. dizer que ele precisa voltar. Eu que mandei, Pode eu que falar que mandei ele o vê se áudio. eu tiver o telefone. Eu que mandei o áudio pro Marcos. Falei que tá vendo aqui, Marcos, ó.
Se eu fosse ruim, ele não me pediria para voltar. Aí botei para o Marcos ouvir. Aí o Marcos falou assim, volta para ele, Eliane, ele gosta de você e tal e tal. Então, assim, só que ele falou para mim uma coisa. Ele falou bem assim, que ele não podia voltar para mim agora, porque ele tinha que escolher. Antes disso, muito antes disso, as madrinhas também sabem disso, porque elas não são doidas, elas também sabem. O que que ele falou para mim? Ele queria pegar Pix para fazer doações para as pessoas comprar comida, comprar roupa, essas coisas, para fazer doações. Vocês lembram que eu nunca deixava ele pedir Pix? Vocês lembram que eu nunca deixava ele pedir para compartilhar? Eu nunca Verdade. deixava. Por quê? Porque ele queria usar para uso próprio, ele não queria ajudar ninguém. E eu sempre falei isso para as madrinhas, gente, ele está querendo fazer, ele quer entrar num supermercado, quer pegar o valor das coisas, olha esse pacote de arroz aqui vale dez reais, me manda 10 reais, era isso que ele queria Tem fazer. alguma madrinha Só dele que chamada depois ele, Valentina? só que depois ele falou que não, para mim ele falava que não ia comprar, que era para a gente mesmo. E eu não aceito, porque teve uma senhorinha que eu fiquei amiga Uhum. dela, ela me doou, ela doou 50 reais, assim, sem a gente pedir. Ela me pediu o Pix, eu pensei assim, a bichinha vai doar 5 reais. Quando eu fui ver, ela me doou 50 reais. E ela foi me mostrar o que ela fazia. Ela falou assim, olha, Eliane, eu sou de uma igreja e eu devolvo o meu dízimo todo mês. Só que o pastor achou que o meu dízimo é muito pouco. Então, eu senti de Deus de doar o meu dízimo para vocês. Aí pegou e doou 50 reais. E eu fiquei muito sensibilizada, e ela foi me mostrar o serviço dela. Ela faz crochê para vender, ela faz faxina para cuidar do filho dela. E aí, tudo isso eu contei para as madrinhas. Eu nunca fiz nada sem contar para elas. Tudo que acontecia, eu contava para elas. Tudo, 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 tudo eu contava. E eu achei que eu tinha amigas de verdade. Hoje, tá me doendo Uhum. muito mais ter perdido elas. Parece que foi 3 percas que eu tive. Que foram as duas que foram falsas comigo e o Emerson. Quando ele falou para mim, eu falei, Emerson, faz o seguinte, entre em contato com a sua Deixa eu família. ler um comentário aqui, ó. As madrinhas do Emerson falou que uma prima sua falou que você tem problema de cabeça. É verdade? Isso já foi provado, isso foi bem quando o Emerson estava vindo para cá, para Brasília. Elas estão usando tudo, né? Para me detonar. Então, assim, isso não aconteceu, eu não tenho problemas. Eu estou passando pelo psicólogo agora, porque lá no CAPS, onde o Emerson faz tratamento, eles dão tratamento para a Lógico que tem, família, a Alice disse. eles dão tratamento para a família, para a esposa e dão tratamento para o marido. Para o marido, eles ensinam uma coisa, e para a esposa, eles ensinam como lidar com o adicto. Mas eu nunca tomei remédio controlado. Essa minha prima é uma desmiolada invejosa, mas assim, eu nunca tive problema. Inclusive, elas mesmo acharam até, ficou até uma piada, engraçado. Mas essa prima minha não é do meu convívio, não convive comigo, não sabe nada da minha vida. Uhum. Qual a outra pergunta? Sim, eu sou diaconisa, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou a diaconisa. Às vezes eu fico na porta, às vezes eu entrego aqueles papeizinhos para oferta. Então, tudo isso é trabalhar dentro da casa de Deus. Então, eu não poderia estar em pecado como eu Sim. fiquei, entendeu? Então, eu estou Eu afastada, eu sou sei do porque louvor, também eu sou eu estou afastada missionária de tudo. afastada também, né? Então eu sei que é verdade, não